Olá, estamos aqui novamente reunidos para a continuação das discussões de questões de aparelho cardiovascular que são cogitadas para que a gente possa fazer uma análise e uma abordagem sobre o significado delas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assuntos relativos à atividade bioeletrogênica do músculo cardíaco. E na primeira questão, nós temos o seguinte enunciado: a maior duração do potencial de ação cardíaco com relação ao do nervo deve-se a. A resposta correta é a letra B, a permeabilidade ao cálcio. Por quê? Na figura abaixo, vocês vão ver que o potencial de membrana do nervo ele demora cerca de meio a 2 milissegundos, enquanto que o potencial de ação cardíaco dura 250 até às vezes mais milissegundos, varia de 250 a 350 milissegundos em média. O que acontece é que quando esse potencial se inicia, a despolarização, que é conhecida como a fase zero, há uma entrada de sódio. Essa entrada de sódio despolariza a membrana, que é negativa do lado interno, é claro, e essa negatividade vai diminuindo, e quando ela chega a um valor de menos 40 milivolts, ela abre um canal para cálcio. Esse canal é um canal que tem uma duração longa, daí ele ser chamado de canal L. O L significa long lasting em inglês, longa duração. E essa entrada de cálcio, então, vai fazer com que, logo em seguida, sejam ativados canais para cálcio que são sensíveis ao aumento do cálcio intracelular, né? O resultado, então, é que a permeabilidade ao cálcio, que tem essa longa duração, é o grande responsável pelo aumento dessa duração do potencial de ação cardíaca. Ela não está ligada à permeabilidade ao sódio, mas essa permeabilidade ao sódio que dispara a abertura dos canais para cálcio. A alta permeabilidade ao potássio só é decorrente desse aumento de cálcio e não é devida a uma condução lenta, e sim ao fato de que essa corrente iônica, em qualquer miócito que ela seja expressada, ela é uma corrente de longa duração. Às vezes o pessoal confunde aquele L da corrente lenta de cálcio como sendo condução lenta. Não é. Não é condução lenta. Aquilo é de uma duração demorada. Assim, a última resposta, nenhuma das respostas está correta, ela é errada também, porque a letra B é que é a resposta correta. Na segunda questão, nós vamos ver que está perguntado: marque a alternativa correta. E no caso aí, a resposta correta é a letra C. Essa letra C diz o seguinte: pode ocorrer gradiente de pressão osmótica através das membranas celulares quando existe desequilíbrio entre solutos impermeantes nas duas faces da membrana. Então nós temos, numa solução, nós temos o solvente, que nos interessa principalmente o fato de saber que é água, porque nós somos 60% de água, tá? E nós temos um monte de substâncias que estão em solução. Tem água dentro da célula, fora da célula, e isso é separado por uma membrana. Por que que de vez em quando aparece pressão osmótica? Que não são permeantes, elas não atravessam, mas a membrana deixa passar água. Resultado, não havendo passagem de soluto, o que nós vamos ver é que a quantidade de molécula continua a mesma, mas a região que tem mais soluto, que está mais concentrada, tá, atrai o solvente, atrai a água e, resultado, o volume do lado aqui que está afirmando depois, o volume é maior, enquanto o volume, tá, que a gente vê nessa segunda caixinha do lado esquerdo, ele está menor. Então passou a água que foi atraída, tá, pelo soluto. Embora um número de
moléculas de soluto continuem o mesmo, eles têm atraem mais água, tá, e consequentemente o volume de um lado diminui enquanto do outro aumenta, e um equilíbrio então chega a um valor, né. Dentre as respostas aqui diz: "As membranas lipídicas são permeáveis somente a solutos dissolvidos em água". Isso está errado, porque somente substâncias lipídicas é que atravessam essas membranas, a não ser no caso em que exista um canal. Por exemplo, nas membranas das células existe um canal para a água, que é um canal de moléculas chamadas equaporina, desculpe, aquaporinas, tá. Essas aquaporinas é que permitem a passagem de água. Na resposta B, diz assim: a difusão é um processo onde um movimento ativo de um soluto ocorrerá dependendo do sistema de bombeamento que consome ATP. Não, difusão é sempre de um lado mais concentrado para um lado menos concentrado, tá? Sempre se obedece a um gradiente dessa natureza. Quando eu estou transferindo alguma coisa de lugar menos concentrado para mais concentrado, é que é o gasto de energia, porque eu tenho que vencer esse gradiente, que é desfavorável, tá. Então a difusão ela não consome ATP, depende só do gradiente dos solutos, tá, ou gradiente iônico se for um soluto que tenha carga. A resposta C é que nós acabamos de explicar, tá, devido então a ou a corrência de pressão osmótica, isso está ligado à quantidade de moléculas, tá, diferentes de um lado e de outro de uma membrana, que vai fazer com que, do lado onde existe o maior número de moléculas, acumule mais água. Na letra D, afirma o seguinte: o transporte que ocorre mediado pela bomba de sódio é um exemplo de difusão facilitada, sódio e potássio, desculpe, é um exemplo de difusão facilitada. Não é, tá? Isso aí é um processo ativo. E essa bomba de sódio já recebe esse nome, bomba de sódio, porque ela gasta energia. Ela tira sódio de dentro da célula, cuja concentração é baixa para jogar do lado de fora, cuja concentração é alta. E o potássio é justamente o inverso. Ele vem de fora para dentro. Fora ele está menos concentrado do que o lado de dentro. E a letra E diz que o transporte de glicose associado ao gradiente eletroquímico do sódio é um exemplo de transporte passivo. Não. Ele não é passivo, porque o sódio e a glicose, eles passam juntos através na membrana, mas na dependência de um transporte ativo que joga esse sódio para fora, mantendo o sódio intracelular sempre baixo, tá. Então, a força, tá, do gradiente de sódio, havendo um transportador adequado, esse transportador é chamado de SALT, SALT, Salt Glucose Transporter, faz com que você transporte o sódio. Na pergunta de número 3, nós colocamos o seguinte: para que se mantenha o potencial de repouso das células cardíacas, é necessário. A resposta correta é a letra E, onde todas as respostas estão corretas. Na figura abaixo, vocês veem, né, fatores responsáveis pela gênese do potencial de repouso, tá? O que que gera esse potencial de repouso? Primeiro, cargas negativas intracelulares, que são cargas devidas às proteínas intracelulares que existem em grande quantidade. Quando a célula está em repouso, existe uma difusão iônica com permeabilidade seletiva, ou seja, tem um canal de algum íon que fica aberto, e no caso é do potássio, tá? Ele que é o correto. Terceiro, a bomba de sódio, claro. Além da difusão iônica, nós temos uma série de outros processos na célula que fazem com que sódio entre na célula, tá certo? Outros íons, outros saem da célula. Então, para manter o potencial de repouso, que depende principalmente de potássio e de sódio, há a necessidade que as concentrações intracelulares de potássio sejam grandes do lado de fora, baixas, e o sódio inverso, alta concentração do lado de fora e pequena do lado de dentro. E o último são os Sparks. Os Sparks, na realidade, o que que eles são?
São fagulhas que ocorrem na célula quando está em repouso entre a membrana do retículo sarcoplasmático e a membrana celular. E quando esse esparque ocorre, é porque se deve à abertura de um canal para cálcio. E ele é lançado, então, ainda dentro da célula, num espaço muito pequeno entre a membrana do retículo e a membrana da célula, o sarcolento. Resultado, como nesse local aumenta a concentração de cálcio, essa concentração de cálcio, tá, abre canais para potássio. E esses canais, obviamente, fazem o potássio sair, o que ajuda na manutenção do potencial de repouso. Isso aí é um fato que é hoje bastante conhecido, tá, e tem que ser levado em consideração. Por exemplo, em insuficiência cardíaca, tal mecanismo fica alterado. Então, nessa questão, diz o seguinte: na letra A, alta permeabilidade da membrana única, correto, no caso o potássio. Permeabilidade única seletiva da membrana, correto, no caso o potássio. Cargas negativas fixas no meio intracelular, correto. Carga de proteína, que são cargas negativas. E atividade da sódio potássio ATPase, que é a bomba de sódio, para manter os gradientes iônicos eletroquímicos nos dois lados da membrana, e isso permitir, então, que ocorra um fenômeno bielétrico, que é um potencial de ação. Em continuação, vem a seguinte questão: a despolarização dos miócitos cardíacos, promovida pela entrada de pontinho, 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 leva ao aumento de permeabilidade ao pontinho, 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 que por sua vez aumenta a permeabilidade da membrana ao pontinho, 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 vírgula, restaurando a polaridade normal da célula em repouso. Ou seja, isso é a sequência que até comentamos há pouco, né? Quando ocorre a fase zero do potencial de ação, tá certo? Essa despolarização, como ela é chamada, é devido a uma entrada de sódio. Abrem-se canais para sódio, como o sódio está muito concentrado lá de fora, ele entra na célula. Só que atravessando, né, com essa redução de negatividade, atravessando um valor de potencial de membrana agora não mais menos 90 ou menos 80, que seria o repouso, mas atingindo valores de menos 40 milivolts de diferença de potencial entre o lado de dentro e o lado de fora, o canal para cálcio abre, né? Esse cálcio entrando, ele vai permitir então que ocorra esse potencial de ação de uma duração longa, como nós vimos logo no início, e o que ocorre então é uma corrente de cálcio, e esse cálcio aumentado vai fazer o quê? Que certos canais para potássio se abram. Esses canais para potássio que são sensíveis ao aumento de cálcio intracelular vão abrir e vão fazer com que a célula se repolarize. E aí nós completamos a sequência, né? A despolarização dos miócitos cardíacos, promovida pela entrada de sódio, leva ao aumento de permeabilidade ao cálcio, que por sua vez aumenta a permeabilidade da membrana ao potássio, restaurando a polaridade normal da célula em repouso, tá? Então, na sequência que nós temos aí, a letra B é a correta, que está sódio, cálcio, potássio. As outras todas não têm essa mesma sequência, consequentemente, não estão corretas. Na questão número 5, nós temos o seguinte: qual dos efeitos abaixo não aumentaria a permeabilidade ao cálcio na fibra miocárdica de trabalho, miócito de trabalho, durante a sua ativação? A letra correta é a letra B, aumento do GMP cíclico intracelular, tá? As figuras abaixo explicam isso, tá? Do lado esquerdo nós temos, eh, os receptores que são representados com a letra M, são receptores muscarínicos, estimulados pela acetilcolina, tá? E vejam que o M2 e o M4 aí é chamado aí de um receptor que estimula uma proteína GI, que diminui a quantidade de AMP cíclico, tá? Que é o que aumenta a permeabilidade ao cálcio, tá? E do outro lado, tá, mostrando essa sequência quando a acetilcolina
né, atua um receptor muscarínico do tipo M2, está até mostrando aí um bloqueador desse receptor que é a atropina. Então o que que ocorre nessa hora? Quando você tem uma ativação do GMP cíclico, isso ocorre por quê? Porque a ativação pela acetilcolina de uma proteína de membrana do tipo GI, G inibitória, tá? O que ela faz é estimular uma guanilato ciclase. Essa guanilato ciclase leva à formação de GMP cíclico. O que esse GMP cíclico faz? Ele inibe a adenilato ciclase, que é a responsável por formar o AMP cíclico, que é a redução, tá, do AMP cíclico, é que vai ocorrer. E é justamente esse AMP cíclico que estimula uma proteína quinase, que é chamada proteína quinase A, que vai fosforilar canais para cálcio e aumentar a permeabilidade ao cálcio. Reduzindo o AMP cíclico, nós vamos ter uma redução de entrada de cálcio, consequentemente, tá? Essa permeabilidade ao cálcio não seria aumentada, seria reduzida, explicando o porquê do ser correto a resposta B. Então, a estimulação de receptores de beta-adrenoceptores, que está na resposta A, é a ativação simpática, se faz por receptores beta. E o que esses receptores fazem é justamente estimular uma proteína G estimulatória, ativa adenilato ciclase e vai aumentar a MP cíclica. Consequentemente, vai aumentar a permeabilidade ao cálcio e à força. O bloqueio da atividade da fosfodiesterase na resposta C, a B está correta, né? Na resposta C faz o seguinte: o que essa fosfodiesterase faz é que ela degrada, por exemplo, a MP cíclico. Então, se ela não degrada a MP cíclico, ela vai aumentar e não diminuir a entrada de cálcio. Consequentemente, está errado. E a fosforilação de canais por proteína quinases, canais de cálcio, elas também o que que faz? Aumenta a permeabilidade ao cálcio. Resultado, a letra D também está incorreta. E a afirmativa de que todas as respostas estão corretas é errônea. Somente a letra B está correta. E temos a questão de número 6. Assinale qual dos itens abaixo é um fator que não aumenta a permeabilidade única do sarcolema miocárdico. É semelhante a essa questão anterior, mas no caso aqui nós temos como resposta correta a letra A. Tá? Por quê? Porque nós temos aumento de cálcio intracelular sem ter aumento de permeabilidade sarcolemal. O IP3, é o inositol trifosfato, ele aumenta a permeabilidade da membrana do retículo sarcoplasmático. Assim nós temos a resposta A, acetilcolina, ela aumenta a permeabilidade ao potássio, mas aumenta a permeabilidade iônica do sarcolema miocárdio. O AMP cíclico acaba fosforilando canais de cálcio e vai aumentar a permeabilidade ao cálcio. A fosforilação do canal de cálcio para cálcio é um resultado desse aumento de AMP cíclico. E a inibição da fosfodiesterase, né, que evita a degradação do AMP cíclico, tá? Ela não aumentaria, diminuiria, né, essa 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 permeabilidade única, né. O IP3, ele só age a nível de retículo sarcoplasmático e ele é formado quando a gente ativa um receptor, por exemplo, alfa-1 adrenérgico, tá. Esse receptor alfa-1 adrenérgico, ele ativa uma proteína G do tipo GQ. Essa proteína do tipo GQ, o que que ela faz? Ela vai estimular uma enzima de membrana, tá, que é
uma enzima que degrada o PIP2, que é o fosfoinositol fosfatídeo, e esse fosfoinositol fosfatídeo, ele então é degradado, tá, em inositol trifosfato, IP3 e o diacilglicerol. A figura abaixo mostra a sequência desses diversos fenômenos, ok? E o IP3 ele vai agir especificamente, então, sobre canais, tá, que são conhecidos como receptores de IP3 no retículo sarcoplasmático, mas não são no sarcolemma, ok? Isso é bem interessante da gente anotar, porque quando a gente mexe nessas, eh, sequências intracelulares de ativação, a gente precisa conhecer esses mecanismos, para poder entender direitinho, né, onde é que você vai estar atuando de fato. Porque certas medicações, se erradas, elas podem causar problema sério para o paciente. Então, deixamos agora isso aí por enquanto e voltamos daqui a algum tempo para uma nova conversa. Obrigado e boa tarde.